Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que assiste no canal Jumozão. Eu estou há algum tempo preparando esse estudo sobre transcondutância. Nós temos aqui na Wikipédia uma definição que vai ajudar. Está em inglês, mas dá para você entender. Transcondutância também frequentemente chamada de mútua condutância, é a característica elétrica que relaciona a corrente através da saída de um dispositivo à voltagem através da entrada desse dispositivo. Condutância é como se fosse o oposto de resistência, o recíproco de resistência. Isso é uma definição que ajuda a gente a entender que a transcondutância é a quantidade de corrente numa saída que eu consigo estabelecer em relação à tensão que eu coloco nesta entrada. Coloco uma tensão que será transformada em corrente. Vamos para as imagens para nos ajudar nessa explicação. Esse aqui é o diagrama de um transistor bipolar. Bipolar, junção, transistor. Operação no modo ativo. Veja que você tem setas aqui indicando o fluxo dos portadores majoritários. Fluxo de elétrons e fluxo de lacunas, ou buracos, ou holes. Aqui, ó. São as lacunas exemplificadas por essa seta aqui encurvada. E os elétrons exemplificados por essa seta cheia com uma derivação aqui no meio dele. Bem, esse ponto nós sabemos que é a base. À direita nós temos o coletor e aqui à esquerda nós temos o emissor. O emissor vai para o terra por uma tensão subtrativa, coletor para a tensão positiva e a base para uma tensão intermediária. Essa tensão intermediária, consoante a essa tensão intermediária, eu passarei a existir um fluxo de lacunas da base para o emissor. Eu estou falando de um transistor NPN, tá bom? NPN. Por que eu estou falando assim lacunas? Porque essa aqui é o movimento real que acontece no semicondutor. Nós frequentemente, por denominação, por convenção, nós dizemos que a corrente flui do positivo para o negativo. Mas na verdade os elétrons fluem do negativo para o positivo. O que acontece? As lacunas se deslocam do positivo para o negativo. Então, quando eu dou início a um fluxo de lacunas da base para o emissor, esse fluxo provocará uma coisa interessante. Veja que eu tenho duas regiões N. Logo, elas são regiões que não se entendem, não se dão bem, porque mesmo sinal se repele, ok? No meio delas eu coloco uma região P. Uma região P, só que pouco dopada, ou seja, que ela vai dificultar o fluxo eletrônico dentro dela. Essas daqui estão massivamente dopadas, essas das extremidades, mas a região de centro, a base, ela está pobremente dopada. Mas acontece o seguinte, ela está pobremente dopada, mas ela está próximo dessa região N. Aí o que acontece? Como esse emissor está jogado para uma tensão subtrativa ou para o terra, quando eu injetar uma tensão positiva nesse ponto, aí o fluxo de lacunas passará a acontecer dessa região para essa, de base para emissor. Lembre-se que essa região N é antipática a essa região N, porque são o mesmo sinal, mesma polaridade, mesma dopagem, elas se repelem. Entretanto, quando eu provoco essa corrente de base para emissor, essa região aqui começa, entre aspas, a enxergar esse fluxo de lacunas acontecendo daqui para cá. Consequentemente, essa região aqui que está com sinal positivo, ela passará por intermédio desse fluxo aqui a perceber que há um caminho para cá. Então, o que estava antes muito distante
passa a ter uma certa aproximação por causa desse fluxo de lacunas. Aí ela passa a ver esse fluxo aqui, aí se interessa por esse fluxo e ela se aproxima desse fluxo. Entretanto, como ela está polarizada positivamente e no outro lado nós temos um fluxo negativo e a diferença de potencial entre esses dois pontos é superior à diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, o que vai acontecer? Haverá um fluxo muito grande da região N passando pela P até a região N novamente, até se estabilizar na tensão negativa. Então o fluxo da corrente convencional sai do positivo e se estabiliza no negativo. O que acontece na verdade é o fluxo de lacunas, tá? Da base para emissor e o fluxo de elétrons de emissor para o coletor. É isso que acontece. Quanto mais expressiva for essa corrente aqui de base, quanto mais corrente de base, o que é que eu vou provocar? Uma maior corrente de coletor. Se essa corrente de base for forte o suficiente para manutenir uma forte corrente de coletor, aí o que é que vai acontecer? Eu direi que a transcondutância desse transistor é muito boa. O que é que eu quero dizer? O fator de ganho dele é muito bom. Uma corrente de base consegue provocar a corrente de coletor para emissor. Você está entendendo? Quanto mais significativo for a influência dessa corrente de base para a corrente de coletor, eu digo que esse transistor tem uma boa transcondutância. Ele tem um bom ganho, pois eles estão relacionados. Essas duas formas de falar, elas estão correlacionadas. Boa transcondutância, um bom ganho. Vamos para os nossos esquemas aqui. Eu estava trabalhando assim, vamos para cá. Olha, eu coloquei aqui, eu fiz exemplo de como se nós tivéssemos um cano oco e algo está fluindo por esse cano. Mas eu tenho aqui, no caminho do cano, eu tenho uma válvula. A transcondutância será tão boa quanto essa válvula for mantida o mais aberta possível. Tenha em mente que essa válvula, a tendência dela é querer ficar fechada assim, ó. Ela quer ficar fechada impedindo o fluxo daquilo que esteja passando aqui, água, líquido, seja o que for, tá? E a tensão que vai mover essa válvula é justamente o meu movimento que eu vou fazer aqui no desenho. Olha, eu vou movimentar aqui o desenho e eu começo a abrir caminho para fluir o fluxo, seja do que for que estiver passando aqui. Água, óleo, ar, gás, seja o que for. Então, veja que eu abri um pouquinho, eu terei um fluxo. Por quê? Porque eu tive força para manter até aqui a válvula aberta. Eu vou aumentar mais a força. Eu aumentei um pouquinho mais de força aqui. Eu aumentei aqui o espaço para a passagem dessa corrente aqui, ó. Eu vou aumentar mais a força ainda. Eu estou aumentando. Eu vou aumentar o máximo possível. Pronto. Essa passagem aqui, ela está bem aberta, dá para passar bastante corrente. O que foi que viabilizou isso? A força que eu impus sobre a válvula. Então esse princípio é básico de se entender. A transcondutância, nesse exemplo que eu estou dando, ela se deu tão mais intensa quanto mais força eu coloquei aqui na válvula. Aqui, entenda que eu estou sustentando essa força. Vamos dizer agora que eu parei de sustentar. Aí o que vai acontecer? Olha, ela vai e fecha. Aí o fluxo vai parar. A transcondutância basicamente é isso. Eu tenho uma tensão elevada. Essa tensão elevada, ela provocará o fluxo de uma corrente elevada. É isso que é o mistério da transcondutância. É quando eu me interesso em ter uma corrente expressiva na saída de um dispositivo, e essa corrente expressiva eu posso manipulá-la com a aplicação de uma tensão na entrada desse dispositivo. Eu espero que você esteja me entendendo. Eu estou falando compassadamente aqui, devo ter embolado algumas palavras,
Vamos aqui para o amplificador machine. Expandir. Só que ficou... Deixa eu ver aqui se está enquadrado. Está. Vamos lá. Querido, veja o seguinte. O amplificador de tensão, ele é básico no amplificador, obviamente. Aqui está o amplificador de tensão, com o emissor indo para alimentação aditiva e o coletor indo para alimentação subtrativa por intermédio deste long tail aqui. Aqui, como eu já falei, acontece a trama da amplificação, nesse ponto que a gente pode chamá-lo de 0 volts virtual, pois ele não tem absolutamente nada a ver com esse GND aqui. É uma situação que eu provoco, aquela ponte, você lembra? Que eu provoco para obter uma tensão equilibrada próximo a 0 volts, quase absoluto 0 volts. Essa região aqui, ela não tem comunicação imediata com o GND. Quando eu faço esse amplificador trabalhar, eu tenho aqui um ambiente propício para que a tensão possa se elevar nesse ponto. Por quê? Porque não há uma comunicação imediata com o GND. A polarização desse transistor aqui não mantém ele saturado, ele não está saturado. Ele tem uma corrente continuada, espelhada inclusive aqui por intermédio desse resistor 83K. E esse Zener aqui de 1,4 volts, que são os dois diodos. Então ele tem uma corrente espelhada daqui para o seu coletor e emissor, consequentemente, que vai manter uma distância relativamente alta da tensão subtrativa para a região de 0 volts. Da mesma sorte, eu tenho aqui um transistor que tem uma distância relativamente alta da tensão aditiva para o ponto que nós fazemos a trama da amplificação. Como eu disse para você que esse ponto aqui, eu vou colocar entre aspas, não vê com clareza, ou seja, há toda uma resistência aqui de base emissor até chegar, e ainda tem o alto-falante, apesar de ser desprezível porque nos interessa, mas tem alto-falante até chegar ao GND. Então, como existe essa distância, aqui a tensão, eu vou falar aqui brincando, aqui a tensão se faz, aqui ela se acha, aqui ela se mostra, aqui ela pode se elevar às maiores expressões possíveis conforme a configuração do amplificador. E essa tensão que se eleva, tanto quanto maior for a tensão que eu conseguir promover nesse ponto, mais eu terei a possibilidade de uma boa transcondutância no transistor excitador. Por conseguinte, o que acontecer aqui nesse transistor em relação a esse ponto aqui, eu vou ter uma maior expressividade de tensão na base do transistor e eu terei uma maior transcondutância, ou seja, eu conseguirei, por intermédio desse sinal de excitação, que é um sinal de tensão alta, eu conseguirei promover um grande fluxo de corrente para essa região do alto-falante. Essa que é a ideia da transcondutância que está intrinsecamente associada ao ganho do transistor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu promovo uma região onde a tensão pode se elevar. Por quê? Porque aqui esse ponto não olha para o GND com facilidade. Já esses outros pontos aqui já estão de cara com o GND, tendo tão somente a carga indutiva do alto-falante. Então, nesse ponto aqui, eu não estou procurando promover uma elevada tensão, porque a tensão que estará aqui é exatamente a tensão de fonte. Tem um detalhe. Tudo que eu estou falando depende intimamente de que as grandezas sejam mantidas, ou seja, os 92 volts não caiam, o transistor seja capaz de escoar, de drenar aquela corrente que se pretende. Tudo que eu estou falando depende disso. Se, por exemplo, for boa a transcondutância desse transistor, mas a tensão de 92 cair para 82 volts, não haverá um bom ganho. O fator de ganho estará comprometido. Por quê? Porque tem pouca corrente à fonte. Então a fonte tem que ter bastante corrente. Você está entendendo? A fonte tem que ser forte o suficiente para que, sendo boa a transcondutância desses transistores aqui, ela consiga
fornecer energia suficiente para que ele transfira essa energia de coletor para emissor. Esses dias eu estava falando com um amigo e, inclusive, eu já tinha essa compreensão tanto pela prática quanto pela teoria, pois dizem que o amplificador, quando distorce, ele pode queimar. Há problemas relativos à tensão de retorno, à contra-eletromotriz do transformador. Quando eu coloco DC no indutor, eu enfrento certos problemas. E talvez com esse ângulo de visão, a gente possa pensar num fator de queimar o amplificador. Mas, de fato, quando a transcondutância é boa e eu provoco um bom fluir de corrente de coletor para emissor, eu faço a tensão de coletor para emissor chegar a níveis baixíssimos, quase 0 volts. E se eu coloco quase 0 volts, eu estou transferindo basicamente toda a tensão da fonte para o alto-falante. Na prática, isso não acontece. Nós temos em média 50% da tensão presente no alto-falante. Claro que você vai encontrar amplificadores que fogem a essa afirmação, que são muito mais eficientes, que tem alguns circuitos mais equilibradores, tem fonte absurdamente capaz de fornecer corrente suficiente, mas dentro do amplificador basicão, aquele que você conhece, aquele que a gente consegue montar, ele consegue transferir pouco mais de 50% da tensão presente na fonte para o alto-falante. Você vê aqueles amplificadores de 115 mais 115, aí aparece lá no alto-falante de 72 volts. Puxa, né? 115 a fonte, como é que ela só consegue fornecer 72 volts no alto-falante numa carga de 2 ohms ou 4 ohms, dependendo do tipo de amplificador? Então você vê que é necessário que haja bastante energia aqui, ou seja, corrente, e ao mesmo tempo é necessário que o transistor seja robusto o suficiente para conduzir, para manusear essa corrente para lançar no alto-falante. Quanto melhor for a transcondutância de cada componente, melhor será o ganho, maior será o fator de amplificação. Eu estava estudando esse esquema bem aqui, olha, eu quero falar dele, não. Onde está? Aparece aqui. Nós vamos estudar depois esse esquema aqui. Isso aqui é básico, né? Você já sabe como é que se funciona isso aqui. O que a gente vai estudar é isso aqui, olha. Essa realimentação aqui, ó. Você vê que isso aqui é o ponto de desequilíbrio do amplificador diferencial. E já é um amplificador diferencial assintosamente desequilibrado. Olha, 12K na base desse aqui e 27K na base desse aqui, ó. Pro terra. Então 12K e 27K, ele já é desequilibrado. E nós temos mais ainda esse fator de desequilíbrio aqui, somado a esse elo, essa malha aqui, ó. Então isso aqui é uma coisa interessante da gente estudar. A gente vai aprender, porque olha, o alto-falante ele não vai direto para o terra. Ele vai para um resistor de 0.1R. Isso aqui dá um ganho no fator de crista. Dá uma melhorada no fator de crista do amplificador, seja em baixo ou em alto nível. Mas aqui nós temos também os elementos da transcondutância, obviamente, né? Cadê o amplificador? Tá aqui o amplificador de tensão. Tá. Aqui o amplificador diferencial, joga para o amplificador de tensão, que está em bootstrap também aqui, olha. É feito o bootstrap aqui. E esse sinal amplificado... Ah, detalhe, esse bichinho aqui é ruim de agudo para chuchu. E havendo boa transcondutância dele, ele joga um bom sinal aqui, que por conseguinte fará aparecer um bom sinal aqui, entendeu? Nas bases dos transistores, olha, e vai jogar um bom sinal para o amplificador. Ele é bom de grave, tenho certeza. Grave até 1 kHz, até 3 kHz ele trabalha bem. Agora você vai para 10 kHz, ele é uma tristeza. Vamos voltar aqui para o nosso esquema. Sim, inclusive eu estava estudando ele aqui, ó, só para você saber, ó, tá aqui o esquema desse MP100, é da Stanner, tá? Depois a gente fala dele. Vamos voltar onde é que eu estava no... Sim. Você entendeu isso aqui? A tensão tem que ser forte o suficiente para manter esse fluxo de lacunas, tá? Para que essas lacunas provoquem o interesse desse ponto nesse ponto. No estado normal, eles são antagônicos, eles são diametralmente contrários uns aos outros, porque eles são mesmo sinal se repele. Mas no meio do caminho eu tenho uma região
pobremente dopada, mas ela é pobremente dopada, entretanto ela está perto da parte negativa. Quando eu faço existir uma tensão daqui para cá, essa tensão vai provocar um fluxo de lacunas de base para emissor, e esse fluxo de lacunas vai provocar o interesse das lacunas que estão aqui em maior medida, em maior energia, e elas vão enxergar isso aqui. Peraí, isso aqui é um caminho bom. Aí eles vão começar a passar e você vai ter o fluxo de lacunas, tá? Quando diz do positivo para o negativo, aquilo ali são lacunas que estão se locomovendo no semicondutor. Os elétrons, eles vão do negativo para o positivo, não esqueça disso. Bem, foram 20 minutos de explicação. Não sei o quanto você absorverá. Se você não entendeu alguma coisa aí, faça a pergunta. Se eu puder, eu responderei tanto quanto antes. Tá bom, querido? Transcondutância. Boa sorte.